Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Vinueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continue me ajudando nesta luta para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão que eu extraio das declarações infelizes de um bispo português, o senhor Dom Américo Aguiar, que fala que a igreja não quer converter ninguém ao catolicismo, que na verdade nós temos que reunir todo mundo numa fraternidade comum, né? E nós temos que reunir com todas as diferenças e etc. E inclusive falando de uma consciência ecológica. E essa mensagem é direcionada para a Jornada Mundial da Juventude, que está acontecendo agora em Lisboa. Aqui você vê um retrato macro do que muitas vezes acontece em algumas paróquias católicas. Pode ser talvez em Portugal, como também no Brasil. Que é o seguinte: nós percebemos que hoje em dia o ambiente católico pode se tornar inclusive nocivo para a fé. É um paradoxo isso, mas infelizmente é o que acontece. Primeiro, nós temos uma comunidade católica completamente engessada. Segundo, nós temos uma comunidade católica confusa. Pensem, por exemplo, no seu filho sendo católico na Jornada Mundial da Juventude. Já que a Jornada Mundial da Juventude aceita qualquer coisa, aceita o ateu, o satanista, o muçulmano, o judeu, sei lá o que, o protestante, o espírita. Ah, não, nós vamos reunir até com os não cristãos, tá? Numa gororoba e inclusive com os dizeres de que você como católico não quer converter e não tem que converter ninguém. O que nos resta? Nos resta um ambiente que não é católico. Mas a Igreja Católica é a única instituição que, segundo as palavras do bispo, que segundo as palavras do Papa, que segundo as palavras de muitos clérigos, é uma instituição que não quer converter ninguém. Que nós não devemos fazer proselitismo. Aí sabe o que acontece? O ambiente católico é invadido por tudo que é ideia anticatólica. Eu posso dizer que o ecumenismo, da forma como ele está caminhando, é uma das maiores loucuras da história da igreja. Se entendermos o ecumenismo neste sentido, podemos dizer claramente que é uma das maiores maluquices que a igreja já tomou no que diz respeito à sua missão catequética, à sua missão de conversão. E aqui nós podemos fazer um paralelismo do Brasil com o catolicismo e o protestantismo. Um dos segredos para que o protestantismo tenha crescido no Brasil é que o protestantismo, ao contrário do catolicismo, conseguiu atender aos anseios bastante conservadores de muitos brasileiros. Quando você chega numa igreja católica, um padre, um bispo tem um discurso muito abstrato, um discurso muito politicamente correto, e quando se fala de fé, é uma coisa lânguida, é uma coisa fraca, é uma coisa que aparenta não ter convicção. Quando nós observamos que um bispo português, que ele pode também refletir em muitos bispos brasileiros ou em muitos padres brasileiros, quando um bispo português diz que nós não temos a intenção de converter ninguém. Mas o protestante tem. E vou dizer mais. Se por um lado o protestantismo atendeu certos anseios conservadores, por outro lado, os protestantes estão sendo protagonistas de certas ações que os católicos simplesmente já se recusaram. Pautas que são ligadas a questões que são genuinamente cristãs. Pautas ligadas à família, pautas ligadas a questões culturais e também a questões políticas. Eu estava observando uma vez, e vou compartilhar essa experiência com vocês, que eu estava tendo contato com um colégio de música, uma escola de música, uma escola privada de música, e eu estava percebendo que muitas escolas de música aqui em Belém são gerenciadas por empresários protestantes. E uma coisa interessante é que eu estava percebendo que muitas dessas pessoas conseguiram certos públicos é porque dentro da comunidade deles, eles têm apoio. Digamos, aquela
professora de música, ou aquele professor de música que toca um saxofone, toca um piano, toca um violino, eles chegam numa comunidade evangélica e o pastor diz: olha, se você quiser que seu filho estude, se você quiser que seu filho aprimore a música, até para tocar na nossa igreja, olha, ajude aqui o irmão está abrindo uma escola de música, ou a irmã está abrindo uma escola de música. Aí a galera vai em peso lá estudar música com aquele cidadão, com aquela cidadã, ou inúmeros outros cidadãos. Então, existe já uma conexão de indicações e de apoios mútuos ali, que é uma coisa muito interessante, diga-se de passagem. E podemos ir mais além, e não se limita somente à questão estritamente musical. Eu falo da cultura como um todo. Dentro dessas comunidades evangélicas aparentemente circunscritas e fechadas, existe realmente um sentido de comunidade e, detalhe, de proselitismo. É por isso que o evangélico muitas vezes bota um tapete vermelho para você. Por quê? Porque ele quer que você faça parte do grupo dele. Eu vou mais longe. O protagonismo educacional conservador no Brasil hoje é evangélico. Ou se é católico, é uma coisa muito minoritária. Por quê? Porque muitos dos leigos católicos que trabalham com uma educação clássica, com uma educação tradicional, com uma educação de resgate dos valores cristãos, da família, etc., eles são muitas vezes ou boicotados pelo clero católico, ou então simplesmente não são apoiados. Vamos pegar um exemplo de um movimento que surgiu no Brasil, que é o homeschooling. Ou então de alguns setores que querem, através dessa chamada educação doméstica, introduzir uma educação clássica. Eu particularmente fiquei muito impressionado porque existem movimentos relacionados à educação do homeschooling, educação clássica, enfim, que tem como centralidade a educação cristã e o conhecimento como um elemento de levar a Deus. E pasmem, a maioria é protestante. E sendo protestantes, querem introduzir uma educação cristocêntrica, com todos os defeitos que há na teologia protestante, com todos os defeitos teológicos, com todos os defeitos, por assim dizer, eclesiológicos do protestantismo, que não é a questão que eu estou tocando aqui. Mas pode-se dizer que aquilo que o Luiz Pondé falou, que os protestantes vieram para ficar no Brasil, vieram mesmo. E vieram por uma razão muito simples. Porque os protestantes, de várias denominações ou segmentos, conseguiram atender os anseios que a Igreja Católica não conseguiu fazer. A Igreja Católica fica na retórica. Você tem aquele padre que condena a injustiça social, você tem aquele padre que fica cultuando a pobreza. Tudo bem, eu não sou contra isso. Eu também defendo os postulados católicos porque eu sou católico convicto. Agora, o problema é que não basta falar, é preciso realizar. E eu digo, ser católico na atualidade é algo muito difícil. O catolicismo na época de crise é uma coisa que realmente nos desafia. Eu garanto para vocês uma coisa, é muito sedutor ser protestante no Brasil. Por quê? Porque você tem apoio mesmo. Se as pessoas percebem que você tem talento para apologética e para retórica, eles são capazes de colocar em situações de excelência. Dependendo, claro, do segmento evangélico, do segmento protestante que você se envolver. Então é muito sedutor, porque eles construíram uma conexão cultural no Brasil, que vai desde uma escola de música, e não só de música, vários outros tipos de escola, de elementos educacionais, até mesmo no caso da educação doméstica, ou até mesmo de uma certa resistência, por exemplo, a certos aspectos decadentes, abusivos da nossa educação. Nós percebemos no protestantismo brasileiro um certo protagonismo. A apropriação das pautas conservadoras, basicamente os protestantes acabaram tomando rédea. Não quer dizer que seja a melhor, por exemplo, representação disso, tá? Não quer dizer que seja melhor. Tem muitos aspectos defeituosos também. Porém, vamos pegar, por exemplo, a questão, como eu falei, da educação doméstica.
eles querem introduzir um conceito de educação clássica que é, por incrível que pareça, tirado dos católicos, que são as 7 artes liberais, que é a formação integral da pessoa e etc. E alguém vai dizer que isso não é positivo? Confrontando, por exemplo, com colégios católicos, que se você colocar o seu filho católico, ele pode sair ateu. E pode sair até anticatólico. Há ambientes católicos que são extremamente permissivos. Infelizmente. Enquanto os protestantes vão conquistando espaços, e mesmo na política, eles têm uma bancada evangélica. Com toda a merda que pode representar a bancada evangélica, com todos os aspectos de corrupção, de safadeza, que tem muita gente pilantra safada, mas, em contrapartida, eles têm um público, eles têm uma militância. E o catolicismo? Cadê a militância católica? A militância da igreja na política é para dar o quê? Voto para partido de esquerda. É para subverter a moralidade. Infelizmente, a igreja católica no Brasil virou um palco pro anticristianismo até. Em alguns aspectos. Vá numa arquidiocese de uma grande capital brasileira, São Paulo, Minas Gerais, no caso Belo Horizonte, tem coisas ali que, sinceramente, qualquer católico minimamente decente não coloca nenhum filho ali. Porque vai sair um militante do PSOL, vai sair um militante de extrema esquerda. Vai defender tudo que é agenda politicamente correta nojenta. Mas aí temos vendo o quê? Que os protestantes são coerentes. Com todas as incoerências doutrinárias que eles vivem, mas existem alguns pontos principais, por assim dizer, alguns pontos principais que eles mantêm ali, que até certo ponto é bastante, por assim dizer, coerente. E nós católicos? Padre falando besteira, falando coisas horrorosas, bizarras sobre doutrina católica. Não, parece que não entende de doutrina católica. Às vezes os leigos têm que ensinar o padre a pensar. Quando não, bispos com retórica liberal, melíflua. Padres que, quando atuam de forma ortodoxa, são admoestados, são até perseguidos pelos bispos. Existe uma coisa completamente incoerente na igreja da atualidade, que eu vejo, por exemplo, tudo bem, eu não discordo em parte, vamos pegar o caso dos chamados head-threads, esses homens que defendem a missa tridentina, que atacam, soltam impropérios contra bispo, contra padre, até contra o Papa Francisco, etc. Tá? Eles também cometeram certos deslizes, etc. Mas eu acho muito interessante que também tem um tipo católico, que é aquele católico clericalista. Só que é um clericalismo seletivo. É um clericalismo que é defendido de uma forma cega para defender pautas progressistas. Aí eles são clericalistas até o sangue, até a alma. Mesmo que esse clericalismo possa prejudicar a doutrina católica. Porque isso aí, na verdade, já é idolatria. A gente sabe que, como católico, temos que pensar que o clero, ele tem o propósito de ser guardião da fé, e justamente por isso, pelo fato de ele ter o mundo de ensinar e de guardar aquilo que foi ensinado, ele também se obriga a ser ortodoxo. Ele se obriga à ortodoxia que ele defende. Da feita que nós observamos padres, bispos heterodoxos, é obrigação moral, de uma forma filial, a gente orientar os padres, orientar os bispos. Ou falar, olha, tá errado isso aqui. Recentemente, eu fiz 2 reacts a respeito de bispos e padres, o bispo português e o padre brasileiro Manzotti, que infelizmente deu uma entrevista que, no meu entender, é bastante temerária. Porque ele colocou certas questões ali que, no meu entender, eu fico pensando, poxa, ele é um padre famoso, ele tem que colocar na sua consciência de que ele tem que ter muito cuidado com o que ele está falando. Claro que eu não vou ficar soltando fátuas, né? Como aqueles ulemais muçulmanos, dizendo, herege, não sei o que. Não, eu vou evitar ao máximo esse tipo de retórica. Mas, claro, existem certos aspectos de muitos bispos e padres e até leigos caírem numa proposição herética, ou várias proposições heréticas.
O que me parece muitas vezes é que a igreja ela acabou se secularizando internamente. E os bispos e os padres estão mais preocupados com ecologia, meio ambiente, ou então, sei lá, com justiça social, pobreza, economia, do que a salvação das almas. Isso é uma inversão de valor, isso é uma inversão do propósito da igreja. Evidentemente que a igreja defende a justiça social. É evidente que a igreja é contra, né, a opressão mais pobre, os fracos, etc. Mas só que isso tem um fundamento. O problema é que os próprios fundamentos também estão errados. É baseado numa cosmovisão socialista. Francamente socialista. Algo que é ao arrepio da igreja. Nós estamos vendo pelo menos 2 crises dentro da igreja católica, dentre tantas, né? Por exemplo, você pega um bispo da CNBB, está mais preocupado com biomas do que com a salvação das almas. Ele não vê nada de mais de errado o fato do Brasil deixar de ser católico. Será que ninguém percebe o absurdo disso? Será que você, que é o clericalista, que diz você está querendo ser mais sábio do que o Papa, você está querendo ser mais sábio do que o bispo? Não estou querendo ser mais sábio do que ninguém. Eu estou colocando fato para você. Você que está aí na paróquiazinha, como um funcionário público, amiguinho de um guetozinho, muitas vezes, eu não digo nem que ele seja progressista, mas muitas vezes nós percebemos dentro da própria igreja uma incoerência completa entre discurso e ato. E mesmo do discurso com os princípios da igreja. A igreja católica hoje em dia é incapaz de criar uma bancada política. E quando influencia politicamente a sociedade, é para subverter a sociedade. Quando nós observamos bispos, padres e leigos votando no PT, votando no PSOL, votando em partidos de esquerda, que são contrários a todas as pautas cristãs, então nós temos um problema aí. Um problema espiritual mesmo. Um problema de princípio. Se você vota no PT e se diz católico, você tem um problema sério. Veja, não estou dizendo que para você votar no Bolsonaro é outro canalha. Melhor votar sem nulo. Mas você tem um problema sério. Sabe por quê? Porque você está preocupado com o social. Mas você não está preocupado com o moral. Você não está preocupado com o espiritual. Porque muitas vezes os benefícios sociais que muitas vezes os socialistas prometem implicam também o sacrifício do aspecto espiritual. O sacrifício de certos princípios. E neste ponto, com todas as loucuras que os evangélicos fizeram na política, principalmente esse fanatismo bolsonarista, mas é explicável esse fanatismo, porque o Bolsonaro, sendo um canalha que ele é, pelo menos ele soube explorar um discurso. Ainda que ele mentiu pra caramba, é um mentiroso, é uma farsa eleitoral completa, é uma farsa política completa. Mas, sendo uma farsa política, mas ele soube incorporar uma bandeira, ainda que ele tenha traído de todas as maneiras a bandeira. Né? E os evangélicos, de uma forma muito cega, acabaram caindo nessa onda. Né? Isso mostra também as fraquezas da militância protestante. Tá? Mas só que o catolicismo já tem militância. A esquerda conseguiu destruir a militância católica. A esquerda tornou a igreja católica refém em muitos aspectos. E o católico brasileiro, ele é incoerente. Ele é completamente incoerente. Porque, veja, eu não estou falando aqui de pecados, eu não estou falando aqui se você é um santo. Né? Claro que a gente tem que buscar a santidade, evidentemente. Mas, tanto quanto você buscar a santidade, você tem que saber o caminho para buscar a santidade. Esse caminho é um princípio. É um fundamento para buscar a santidade. Quando você vê um freizinho qualquer aí, um fradezinho, um irmãozinho lá, segurando a bandeira LGBT, seja franciscano, seja redentorista, seja o que for, quando você vê, por exemplo, esse mesmo pessoal que fica votando num partido que apoia a ditadura da Nicarágua e da Venezuela, ou quando nós observamos que são pautas políticas muito parecidas com aquela igreja apóstata da Alemanha, então existe um problema que está acontecendo no catolicismo. E não adianta você ficar cego, confiando cegamente no clero. Porque o seu clero, muitas vezes, está falando coisas que não são católicas. E você está calado aí. Eu não estou dizendo aqui que você tenha que fazer uma rebelião luterana, excomungar bispo, papa ou padre. Não estou dizendo isso. Mas você tem que estar ciente dos erros. Nós não temos que aprovar essa infiltração dentro da igreja. Nós não temos que aprovar a incoerência.
Nós temos por dever de consciência apoiar essa doutrina católica. A comunidade católica tem que ser coerente. E não há coerência. Não há solidariedade. Não há ajuda. Eu digo uma coisa. Se eu não tivesse a perfeita ciência do que é a fé católica, se eu não tivesse a perfeita ciência do patrimônio espiritual católico, do patrimônio cultural, do que ela representa enquanto civilização, eu teria claramente virado um ateu ou um protestante. Porque ser protestante é bastante promissor e bastante sedutor, principalmente hoje no Brasil. Por N razões. Abra uma escola de música e seja membro de uma igreja protestante, principalmente até uma igreja de grande porte. E se você for amigo do pastor, ele fala, olha, vai lá, aí você fica cheio de alunos. Você vira um político e tem apoio da banca da turma evangélica, você tem uma porrada de votos. Cada segmento protestante, ainda que eles possam brigar entre si ou rivalizar, ainda que eles possam ter inúmeros conflitos doutrinários, etc., quando eles têm propósitos, eles vão até o fim. E os católicos fazem o que no Brasil? Os católicos hoje em dia cada vez mais marginais. E quando você vê certos ambientes católicos, seja nas escolas, por exemplo, eu estava uma vez vendo num colégio católico aqui em Belém, o que é educação religiosa, é basicamente aquilo que aquele bispo português prega. Não quer converter ninguém. Não se ensina a sã doutrina católica, não se ensina catecismo, não se ensina nada. Se ensina o seguinte, não, nós temos que respeitar a pluralidade das religiões. Olha, o Islã, o budismo, o hinduísmo. É isso que estão ensinando nas escolas católicas, cara. Aí você fica nesse clericalismo radical, porque esse clericalismo é hipócrita. E por que ele é hipócrita? Porque muitas vezes essas pessoas que defendem esse clericalismo, elas querem no fundo defender uma certa permissividade desse clero. Porque essa permissividade também oficializa a permissividade que elas mesmas representam em si mesmas nas suas vidas. Então é muito cômodo você defender um clero permissivo quando você também é permissivo. Então é muito cômodo, por exemplo, um clero que tem essa linguagem que não julga ninguém, essa linguagem melíflua, porque cada pecador pode se sentir muito bem no seu pecado. Cada pecador pode se sentir muito bem na sua falsa consciência. Cada pessoa que vota errado, que vota falsamente, que vota em partido de esquerda, que vota em partido pro aborto, que vota em partido de qualquer coisa, ele pode ter a falsa consciência de que ele tem um apoio de um clero. De um clero que também está beirando a apostasia. É muito cômodo. Ah, você sabe mais do que o Papa. Não, nem tenho essa pretensão de saber mais do que o clero. Problema do clero. O clero que se resolva. Mas existe uma sã doutrina católica. E se existe uma doutrina católica que foi preservada há mais ou menos 2000 anos, e quando nós observamos que o clero católico, embora esteja em crise com a Igreja da Alemanha, fique numa linguagem que só favorece a Igreja da Alemanha, aí não tem condições. Uma vez eu ouvi de um sujeito católico, desses aí que são praticamente puxa batina, né? Fico naquela coisa assim, puxa saco de padre, puxa saco de bispo, praticamente encarnando aquele clericalismo. É um ultramontanismo com sinais trocados, porque pelo menos o ultramontanismo do século XIX, na época de Pio IX, na época de Leão XIII, pelo menos tinha uma razão de ser, tinha uma coerência, ou seja, a Igreja Católica lá guerrida, brigando com os estados liberais, brigando contra a invasão do seu espaço público, que era praticamente de domínio católico, né? Ali pelo menos tinha sentido do ultramontanismo. Claro que o ultramontanismo também tem seus exageros, mas aqui nós temos o chamado ultramontanismo de sinais trocados, porque é o ultramontanismo do anticatolicismo. A retórica liberal dos padres que dizem, nós não podemos julgar ninguém, né? Todo mundo vai ser salvo. A doutrina católica é apenas mais uma dentre as doutrinas, dentre outras doutrinas. Essa retórica é muito sedutora também para os católicos, porque os católicos se tornaram liberais, porque os católicos se tornaram esquerdistas, porque os católicos, na verdade, parecem não ter convicção alguma. Os protestantes, pelo menos, eles têm algum resquício de convicção.
Ainda que o problema do protestantismo é a convicção, porque eles não têm princípios propriamente concretos, eles são muito relativistas. É um paradoxo do protestantismo que você tem aquele homem devoto naquele princípio, mas só que cada um cria o seu postulado doutrinário, e isso acaba sendo complicado. Mas pelo menos existem alguns postulados morais e éticos pelos quais os protestantes são bastante coerentes. E os católicos não estão sendo coerentes. Então, vamos fazer uma reflexão sobre a Jornada Mundial da Juventude. Claro que eu não sei como está sendo o processo de lá, eu não posso comentar nem me aprofundar. Mas é temerário quando um bispo que organiza esse evento fala de uma juventude ecumênica, como ele coloca, e faz uma misturança lá, como se isso não implicasse numa invasão de um ambiente que é católico. E que, na verdade, veja, mesmo que essas pessoas não católicas sejam convidadas, você as convida para não convertê-las. Você as convida para afirmar justamente o indiferentismo religioso e o relativismo. E é esse o problema. A linguagem moderna da igreja está errada. Eu não preciso ser papa, eu não preciso ser bispo, eu não preciso ser padre, eu não preciso ser nada. Eu preciso somente ver os olhos tal como a realidade funciona. E a realidade está aí. Queda de vocações, queda de números de católicos, queda de tudo. Aí vai ter um idiota presunçoso dizendo: ah, esse pessoal não é verdadeiramente católico. E você é verdadeiramente católico quando diz que você não quer converter ninguém? Você acha que é verdadeiramente católico presumindo que a sociedade não tem que ser católica e só você? Já parou para pensar por que essas pessoas estão deixando de ser católicas? Você acha que elas estão deixando de ser católicas somente porque elas são malvadinhas? Os nossos bispos são extremamente ortodoxos, né? E realmente eles são extremamente coerentes. Ou a comunidade católica realmente é um primor de cristianismo no Brasil? Você acha que a comunidade católica brasileira realmente é atraente? Não, não é atraente. Eu já vi reclamações, pessoas que têm dificuldade de serem batizadas, pessoas que têm dificuldade dos sacramentos. É uma burocracia, é uma chatice sem fim. Pessoas que se oferecem para querer fazer catequese, ser catequista, é uma chatice tremenda. Você tem que conhecer uma pessoa de dentro, é uma coisa assim muito burocrática. Muito chata. Os protestantes nesse ponto são muito mais maleáveis. Muitos segmentos protestantes são assim. Não quer dizer que essa maleabilidade também não tem os seus problemas. Tem. Mas com certeza, enquanto a igreja ficar nessa retórica demagógica, claro que quando eu falo igreja aqui, eu estou falando pessoas da igreja. Enquanto certos tipos de pessoas ficarem preocupadas com questões que são de menos importância, porque não se fala de conversão das almas, não se fala de apologética católica, não se fala de querer reconverter o Brasil. Não, não fala isso. Não, nós temos que ser ecumênicos. Ecumenismo significa o quê? Um falso irenismo. Um falso convívio. Um falso convívio que só prejudica o catolicismo. Um falso diálogo em que a igreja debate com a parede. Porque na prática, enquanto a igreja se coloca num dialoguismo, porque diálogo é uma coisa, dialogismo é outra. E quando se fala de diálogo aqui, é um diálogo no sentido de chamar as pessoas à conversão. E não no sentido de não querer converter. Agora, quando se tem bispo e fala somente de garrafa PET, aí fica difícil, né? Fica difícil. Quando você tem padre que só fica falando de teologia da libertação, e quando o padre não é a teologia da libertação da esquerda, aí você já tem uma nova modalidade de teologia da libertação. A teologia da libertação de direita, a teologia da libertação bolsonarista. A igreja tem que se colocar acima disso. Então eu digo, meus amigos, nós vivemos em época de uma crise muito profunda. E mais do que nunca, ser católico nesses momentos de crise é realmente um grande desafio e é algo que nos prova sempre, porque muito daquele acolhimento que nós necessitamos até para fortalecer a nossa fé, nós não temos. Pelo contrário, muitas vezes somos pessoas que, procurando nos aprimorar na santidade, que é uma coisa muito difícil, eu mesmo tenho dificuldade disso,
Mas a gente buscar pelo menos a verdade, muitas vezes nós nos tornamos pessoas solitárias no deserto, como se fosse uma voz no deserto. Evidentemente que, claro, eu não quero me arrogar aqui, ser alguém que, sabe, esteja acima de outras pessoas. Não, não é isso. É que existem muitos católicos que querem fortalecer a sua fé, que querem fortalecer o sentido de comunidade, e aí realmente nós sentimos a dificuldade e também as tentações, mas ao mesmo tempo, por confiarmos nesse patrimônio maravilhoso deixado por Deus, que é a chamada Igreja Católica, esses elementos complicados, nós temos a perfeita confiança, ao menos, de que um dia esses problemas serão superados. Então, meus amigos, é isso e até a próxima.